E aí, pessoal, beleza? Então, bora estudar? Hoje a gente vai tratar de um tema muitíssimo importante em física, que são as leis de Newton. E para a gente começar as leis de Newton, para a gente introduzir as leis de Newton, vamos fazer aqui uma análise um pouco mais abrangente, né? Vamos pensar nos conceitos fundamentais da dinâmica. Então a gente agora vai passar a estudar o movimento, mas interessados em saber o que causou aquele movimento, o que provocou aquilo lá. A gente antes estava estudando só o movimento, quando a gente estuda cinemática, a gente estuda só o movimento, né? Velocidade média, aceleração média, trajetórias, etc. Agora não, agora a gente vai estudar o movimento, mas de um outro ponto de vista. A gente vai pensar nas causas do movimento, naquilo que está associado àquilo que provoca o movimento, ou que altera o movimento. Então a gente vai estudar a dinâmica. E como de costume, a gente vai colocar aqui alguns conceitos básicos para a gente começar a se familiarizar com os jargões que a física utiliza na hora de tratar da dinâmica. Então, conceitos fundamentais. O primeiro conceito que a gente vai estudar, que a gente vai falar, é o conceito de equilíbrio. Bom, gente, por que esse conceito é tão importante? Porque dele derivam as leis de Newton. A partir da ideia do que vem a ser equilíbrio, das condições de equilíbrio, etc., de um objeto, quando que ele está em equilíbrio e quais as condições para que isso aconteça, na verdade são os pontos em que as leis de Newton vão bater. Explicar causas e mudanças desse estado. Mas antes de falar o que causa, o que muda esse estado, vamos falar sobre o que é o estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio, gente, normalmente a gente entende como se fosse aquela condição em que um objeto está parado, ou até alguns imaginam na iminência de cair, né? Até vem a palavra desequilíbrio, parece que caiu. Então, equilíbrio é um nome que se utiliza para todas as situações em que um objeto está parado, independente da sua condição de permanência, se ele tem maior ou menor estabilidade, é estar parado, ou em outras situações onde ele não reconheça o movimento, ou seja, em que ele ainda esteja com a sensação de estar parado. E qual que é esse caso? Em que um objeto se comporta como se parado estivesse. Ou quando ele está realmente parado, ou então quando a sua velocidade é constante. E quando eu falo velocidade constante, eu estou dando aqui uma ideia vetorial, pensando na velocidade como um vetor. Tem uma direção, um sentido e um valor de velocidade. E essa direção e sentido não podem mudar, porque senão ele fez uma curva, mudou o movimento. Então, nos casos em que o móvel apresenta velocidade constante em linha reta, ele tem a impressão de estar em equilíbrio, porque fisicamente as duas situações são idênticas. Então, o equilíbrio, a gente então pode resumir como as situações em que um objeto se encontra com velocidade constante. Então, equilíbrio é um estado no qual a velocidade, assim ó, a velocidade como um ser vetorial, aí eu tenho que pensar em valor dela, quer dizer, o modo, a direção e o sentido por onde ela está apontando, tá certo? Então, o estado no qual a velocidade de um móvel permanece constante. Permanece constante. Certo? Bom, nesse caso, gente, a gente tem duas possibilidades em que um móvel pode ter a sua velocidade constante que a gente falou agora há pouco. Duas possibilidades, A e B. Qual que é a possibilidade quais são as situações em que a velocidade de um móvel é constante? Em dois casos, quando ela é constante e igual a zero e quando é constante diferente de zero. Se ela é constante e igual a zero, quer dizer que o móvel está em repouso. Agora, se ela é constante e diferente de zero, o móvel está em movimento, mas esse movimento é em linha reta e anda cada distância no mesmo tempo repetidamente. Então, se ele anda 10 metros em um segundo, no próximo segundo também terá se deslocado 10 metros e assim por diante, porque a velocidade, a rapidez, ele permanece constante e sempre em linha reta.
Então, esses são os casos de equilíbrio da natureza. Então, primeiro ponto, não vamos pensar que equilíbrio é somente sinônimo de repouso, não é verdade, né? De estar parado, não é verdade. É de estar parado ou com a sensação de que está, que é o caso do movimento retilíneo uniforme, a gente até esquece que se move, vocês devem se lembrar, quando a gente está dentro do carro, quando é mais interessante talvez pensar nos aviões, né? Porque ali acontece realmente uma estabilidade maior, ele consegue manter uma linha reta, melhor do que nas pistas, né? Que a gente encontra por aí. Então, quando o móvel estabiliza a sua velocidade, que ele mantém aquele movimento uniforme e sem mudar de trajetória em linha reta, as pessoas perdem a noção que está acontecendo um movimento. Não há mais sensação nenhuma visual no corpo sobre o movimento. Então, a sensação de repouso implica na outra situação de equilíbrio. Aqui então seria um equilíbrio estático, e aqui um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio de movimento, cinético, né? Então, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Tudo bem? Bom, reparem o seguinte, muito importante essa ideia. Os conceitos de velocidade constante, as situações de velocidade constante, são exatamente as situações em que a aceleração era zero. Lembra que a aceleração que a gente estuda agora por último no movimento é o estado, é o fenômeno do movimento no qual se percebe a mudança da velocidade. Ou porque o móvel começou a correr mais rápido, que é o movimento acelerado, ou porque o móvel começou a frear, que é o movimento retardado, a velocidade vai diminuindo, ou porque o móvel simplesmente fez uma curva. Se ele sair da trajetória retilínea e fez uma curva, ele adquire uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta, que vamos falar dela mais tarde. Mas importante lembrar que os estados de equilíbrio de um objeto, de um corpo, são exatamente os casos em que a aceleração dele é zero. Então a gente pode dizer que um corpo está em equilíbrio quando a aceleração dele é zero. Que são os dois casos em que o móvel está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Então é importante lembrar isso aqui, tá, gente? Fazer essa associação e lembrar que são os casos em que a aceleração é igual a zero. Muito importante isso. Tudo certo? Agora o segundo equilíbrio. O segundo conceito importante. O conceito de inércia. Muito importante esse conceito. Ele, inclusive, dá nome à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então vamos entender o que é o conceito de inércia. Pensa no seguinte, um objeto que foi deixado no local parado. Um objeto, né, a gente pega um copo e coloca em cima de uma mesa, coloca a caneta em cima de uma mesa. A gente sabe, por dedução lógica, que aquele objeto não tem a capacidade de alterar aquele estado de repouso em que ele foi deixado por si só. Ele tem que ser impelido por alguém. Nada é capaz de deixar o seu estado natural de repouso por conta própria. A gente percebe que os objetos, por experiência, não deixam os seus locais por ação exclusiva dele mesmo. Ele se comporta da maneira como que o universo interage com ele. Se um objeto for lá e empurrar, ele então vai se mover. Se ninguém mexer com ele, vai ficar lá. Então é uma dedução bastante natural para a gente, mas que leva a gente a concluir coisas que às vezes não são muito corretas. Por exemplo, quando se abandona um objeto no espaço e ele cai, nós reconhecemos que algum agente externo a ele agiu sobre ele. E até damos o nome eventualmente de gravidade. A gravidade puxa ele para baixo. Tá, tudo bem. Mas ninguém sabe exatamente o que é a gravidade, mas a gente sabe que é algo que age sobre os corpos. Então a manifestação do objeto cair não é uma manifestação própria, apesar de a gente não ver quem está fazendo. É a gravidade, que é uma entidade desconhecida para a gente tem algumas teorias sobre ela, mas a gente não sabe o que é a gravidade, a gente não vê a gravidade exatamente, tem teoria sobre isso, mas a gente sabe que é um agente externo ao objeto que age sobre ele. Né? Então, não é porque a gente não está vendo o agente causador, que pode ser um ímã que está longe, pode ser um planeta que está longe. Se a gente não consegue ver, a gente não pode, então, com isso, dizer que não houve um agente externo. Houve, a gente só não consegue reconhecê-lo visualmente. Então, o conceito de inércia é um conceito que está intimamente ligado a esses dois estados aqui de equilíbrio. Por quê? Porque quando um objeto é deixado parado, a gente entende que naturalmente ele não teria esse repouso alterado.
Ele sair sozinho do repouso, não. Alguém tem que vir e tirá-lo de lá. Do mesmo jeito é o movimento, e essa é a questão mais difícil de entender. Quando a gente coloca um objeto em movimento, colocá-lo em movimento exige a ação de algum agente externo. Agora, mantê-lo em movimento não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque a tendência dos objetos parados permanecerem parados também se manifesta quando o objeto está em movimento. Não é uma tendência exclusiva do estado de repouso, é uma tendência dos objetos. Então, as coisas, quando são colocadas em movimento, com algum esforço, claro, e deixadas em movimento, elas mantêm o movimento naturalmente como manteriam o repouso. Basta que ninguém interfira. Basta que ninguém chegue lá e altere aquele estado. Então, quando um objeto é deixado nessa situação ou nessa situação, ele é naturalmente impelido a manter aquilo. Ele mantém porque é da sua própria natureza. Objetos parados ficam parados porque existem. E objetos em movimento se mantêm em movimento também porque existem. Há essa característica da matéria. Todos os objetos têm isso. Há essa característica da matéria que garante que todo objeto deixado parado tende a continuar e todo objeto colocado em movimento tende também a manter aquele movimento, nem aumentar, nem diminuir, nem fazer curva, manter aquele movimento, se chama inércia. Inércia é o nome que se dá a essa característica de todas as coisas. Então, quando alguém pergunta, o objeto estava parado? Sim. Ele pode começar a se mover por conta própria? Não, não pode. Por quê? Porque não é da natureza dele, porque os objetos não fazem isso. Ou, resumidamente, por inércia. Um objeto não pode ter o seu estado de movimento alterado e passar a entrar em movimento por ação própria. Tem que ter um agente externo. Por quê? Porque a matéria não faz isso, por inércia. Do mesmo jeito, um objeto colocado em movimento tende a manter-se em movimento naturalmente. Não precisa se segurar em nada, não precisa estar empurrado por nada. Ele tende a se manter em movimento naturalmente, porque assim a matéria se apresenta para nós. É assim que é o universo. E essa característica se chama inércia. Por que o objeto lançado tem que ser seguro para parar? Alguém tem que segurar para parar? Por inércia. Porque a tendência é que ele continue se movimentando para sempre até que alguém interfira nesse movimento. Certo, gente? Então a inércia não é um agente externo, não é um objeto que empurra, não é nada disso. Inércia é uma característica dos objetos. É uma tendência natural dos objetos em manter-se com velocidade constante. Então, inércia, tendência natural dos objetos ou dos corpos. Tendência natural dos corpos em manter a sua velocidade constante, em manter-se em repouso quando está em repouso, ou manter-se em MRU, movimento retilíneo uniforme, quando está em movimento retilíneo uniforme. Uma outra forma de fazer, tendência natural dos corpos em manter a aceleração igual a zero. É outra forma de conceituar a inércia. Ao invés de dizer os estados de velocidade constante, a gente vai dizer que a aceleração é igual a zero. Outra, inércia é a tendência natural dos corpos em manterem-se em equilíbrio. Também é outra forma de falar sobre o conceito de inércia. Então, manter velocidade constante. Eu vou escolher essa aqui, porque me interessa um pouquinho mais para frente. Velocidade constante. Então, esses estados aqui são estados que a gente chama de estados inerciais da matéria. São os estados em que um objeto colocado não vai sair sozinho. Ele vai ter a tendência natural de manter isso. Então, a gente está dentro do carro, o carro vem a 60 km por hora, de repente vem um semáforo. Quando a gente pisa no semáforo, o que acontece com o nosso corpo? Ele é lançado para frente, a gente faz assim? Não, ele não é lançado para frente. Ele só estava se movimentando e mantém o movimento. Aí, como o carro foi segurado, como o carro foi travado por causa dos freios que foram acionados, o carro foi seguro, a gente não foi seguro, a gente continua o movimento, até encontrar um obstáculo, o cinto de segurança, que então traz o nosso corpo para trás. Por que o nosso corpo continuou se movendo? Por inércia. Por que o nosso corpo continuou em movimento? Porque foi empurrado para frente? Não, ninguém empurrou para frente. É uma tendência natural do objeto manter-se em movimento. Tá certo? Do mesmo jeito eu estou aqui dentro do carro, quando o motorista
começa a se mover e a velocidade vai aumentando, a gente vê que o ponteiro do velocímetro vai subindo, a gente tem uma compressão contra o banco do carro, porque a gente está ficando para trás, ou pelo menos está querendo ficar, e o banco do carro, sendo comprimido pela inércia do nosso corpo, vai levando esse objeto para frente, acelerando ele. Porque se ela parar de atuar, ou seja, se o encosto do banco sumir, sair, eu vou ficar para trás enquanto o automóvel para frente. Aí eu vou ter meu corpo deslocado, né, e a gente vê que o objeto entra em movimento para trás em relação ao carro. Mas na verdade ele está tendendo a ficar parado, como ele estava antes. Então, esse é o conceito de inércia. Tendência natural dos corpos em manter velocidade constante. Ou seja, tendência em manter-se em equilíbrio. Ou seja, tendência em manter a aceleração igual a zero. Tudo certo? Terceiro conceito importante da aula de hoje. Massa. E essa massa aqui, hein, gente, eu vou colocar, ó, medida em quilograma, tá? Ou seus múltiplos, grama, miligrama, decigrama, são as unidades de medida de massa. Mas o quilograma é a unidade de medida no sistema internacional, né? E a que a gente mais utiliza aí. Muito bem, o que é massa? A gente está acostumado a associar massa a uma quantidade de matéria. Por exemplo, 2 kg de arroz, 5 kg de feijão, essas coisas que a gente, né, lida no dia a dia, o próprio peso, como a gente chama de uma pessoa, né, que corretamente seria a sua massa, a gente faz lá a leitura em quilogramas, né, 50 quilogramas, 80 quilogramas, assim que a gente trata de matéria. Quanto mais matéria tiver, mais quilogramas haverá. Tudo bem, isso é verdade. Mas essa massa que a gente fala aqui não tem a necessidade de medir quantidade de matéria. Não, quando a gente quer medir quantidade de matéria, a gente utiliza outra grandeza na física, que é uma outra constante que depois a gente trata dela. Aqui, a massa, ela representa para a gente exatamente a inércia do objeto. Por quê? Porque se eu tenho um objeto de 5 kg e um objeto de 1 kg e quero mover os dois, vai me exigir mais interação, vai me exigir mais força, aquele objeto que possui mais quilogramas. Então, o objeto que possui mais massa, ou seja, ele é quem dos dois possui mais inércia. A tendência dele ficar parado é maior do que a do outro. Vai exigir mais para produzir o mesmo efeito de movimento, vai exigir mais o objeto que tem mais massa. Do mesmo jeito, os dois em movimento, com a mesma velocidade. Qual que a gente tem mais dificuldade de interromper o movimento, de parar? Aquele de maior massa. Então, a massa acaba representando, é uma forma que a gente tem de representar quantitativamente em quilogramas a inércia de um objeto, a tendência dele em permanecer parado quando ele é deixado naquela situação. Então, massa é a medida da inércia dos corpos. É a medida da inércia dos corpos. Medida da inércia dos corpos. Então, entre dois objetos, um de maior massa e um de menor massa, quem é que apresenta maior inércia? O de maior massa. Certo? E o número 4, força. Bom, o que vem a ser força, gente? Força é o nome que nós damos em física exclusivamente para aquelas situações em que dois ou mais objetos, vamos começar com dois objetos, que é assim que a gente vai tratar, dois objetos agem um sobre o outro. Ou seja, quando dois objetos interagem. E a interação física que aqui a gente entende é somente a interação por meio de forças. Dois objetos fisicamente não interagem por outras questões que não sejam as forças que um vai produzir sobre o outro, através dos seus campos, etc. Ou através do contato entre os dois, né, como queira. A gente vai ter então a ação de forças quando objetos interagirem um com o outro. Reparem, tem algumas interações que a gente observa e tem a certeza de quem é que está causando a interação quando dois objetos se tocam. Mas tem interações que acontecem à distância, que a gente falou agora há pouco, né? E que a gente às vezes não reconhece quem está fazendo, mas conhece seus efeitos, a gente até deduz que força que é essa. Aquelas forças que agem distantes, quais são? Gravidade,
Força elétrica, a eletricidade, e a força dos ímãs, a força magnética. Então essas forças elas também têm os seus agentes, mas elas agem eventualmente à distância. Mas em todos os casos, são objetos que estão interagindo. Dois objetos gravitacionalmente interagem, dois objetos eletricamente se interagem, dois objetos, dois ímãs magneticamente interagem e não estão encostando um sobre o outro, um no outro. Então, força é o quê? Força é o nome que se dá às interações. As interações, então, são dadas, ocorrem por meio da aplicação de forças. Um faz força sobre o outro. E o outro, claro, também devolve a ação dessa força. Agora, o que é mais importante a gente entender ali é o seguinte: o que é que as forças provocam nos objetos? Quando dois objetos interagem, tudo bem, agem forças, eles são puxados, empurrados. O que essas forças podem provocar nos objetos? Se um objeto está parado, com a ação de uma força, a gente coloca ele em movimento. Na verdade, a partir de uma interação com ele, a gente produz um movimento. A gente altera o seu estado de equilíbrio. Produz nele aceleração, altera a sua velocidade. Age contra a sua inércia. Eu tenho que ir contra a inércia dele, porque a inércia dele era de ficar parado. Então eu tenho que ir contra a inércia dele e vou produzir movimento. Quanto mais massa ele tiver, mais intensidade eu tenho que aplicar para produzir o mesmo movimento. Então, as forças são os agentes que conseguem imprimir no movimento um objeto que não tinha movimento. Elas são capazes de fazer isso. O que mais que uma força é capaz de fazer? Bom, se um objeto vem se movendo e eu quero interromper o seu movimento, eu tenho que colocar algum agente que ofereça resistência a esse movimento. Ou empurrá-lo, ou puxá-lo, ou colocar um atrito onde ele possa ser seguro pela resistência desse atrito. A gente tem que ter algum mecanismo para interromper o movimento desse objeto. Em todos os casos, será a aplicação de uma força naquela direção, ou seja, naquele sentido contrário ao movimento, para que eu possa interromper o movimento dele. Quando acontece uma colisão, o outro objeto faz exatamente isso, empurra esse objeto aqui com uma força, e esse objeto então tem o seu movimento interrompido, pelo menos reduzido. Muito bem. Outra coisa, se um objeto está se movendo e eu quero fazer com que ele descreva uma curva, eu também tenho que ir lá interagir, porque se eu não interagir com ele, ele vai andar em linha reta, porque a tendência é que ele ande em linha reta, ó. Movimento retilíneo. Então, se eu quiser descrever uma trajetória curva para um objeto, eu tenho que ir lá, né, alterar a orientação do seu movimento, empurrá-lo para o outro lado. Quem está em movimento sem atrito, sem resistência nenhuma, sem nenhum agente agindo, vai ter o seu movimento em linha reta, naturalmente mantido em linha reta por inércia. Agora, para fazer uma curva, para alterar essa velocidade, para alterar essa trajetória, tem que ter um agente que provoque isso, algum agente externo tem que provocar isso, senão ele faz a curva. Então, as forças são os agentes, as forças são as interações, né, são os agentes responsáveis por quê? Por dar movimento quando não tem, retirar movimento quando tem, ou fazer curvas. Então é pela ação das forças que os objetos têm os seus estados de equilíbrio alterados. Se ninguém atuar, se não houver força, ou se as forças existentes se equilibrarem de alguma forma, se compensarem de alguma forma, um objeto que está em equilíbrio tende a ficar em equilíbrio. Se por acaso as forças se desequilibrarem ali, tiver uma mais forte que a outra, uma mais fraca, elas não acabarem se equilibrando, o objeto vai ter o seu estado de equilíbrio perturbado e ou vai adquirir velocidade se não tinha, ou vai perder velocidade se tinha, ou seja, vai ter aceleração ou vai pelo menos mudar de trajetória, pelo menos fazer uma curva ele vai. Então, as forças são os agentes que alteram os estados inerciais. As forças são os agentes que alteram os estados inerciais. E quais são os estados inerciais? São os estados de equilíbrio. Vê se não dá para entender bem facilmente que as forças produzem o quê? Aceleração. As forças produzem velocidade? Não. Se um corpo tiver velocidade, não precisa ter uma força empurrando para ele manter a velocidade. A velocidade se mantém por inércia. As forças, elas determinam que o objeto esteja em repouso,
só vai estar em repouso sob a ação de forças? Não. Ele vai estar em repouso se ninguém estiver atuando sobre ele e ele foi deixado em repouso. E se alguém agir sobre ele? Ele pode continuar em repouso, mas aí vai ter que haver duas forças para elas se compensarem, tudo, como é o caso do peso e da força da mesa, que eu mantenho um objeto sobre a mesa. Então, mas havendo forças que se desequilibrem, os estados de equilíbrio são alterados e o objeto então vai ter a aceleração adquirida. Essa compreensão, gente, é exatamente a compreensão necessária que a gente precisa para enunciar a primeira lei de Newton. Então, se a gente entendeu esses conceitos, o que é equilíbrio? Quais são os estados de equilíbrio? O que é inércia? O que é massa? E o que é força? A gente então consegue enunciar a primeira lei de Newton. E essa primeira lei é chamada lei da inércia. Lei da inércia. O que essa lei vai dizer? Lei autoriza e proíbe as coisas, né? Lei da inércia. Então, o que essa lei vai autorizar ou vai proibir? O que ela vai mandar? Ela vai explicar da natureza como é que aquilo age e vai dizer que não pode agir de outro jeito, porque a lei faz isso. Lei da inércia. Essa lei garante tudo o que a gente conversou até agora. Ela garante que para um objeto ficar parado, não precisa ninguém mexer. Para um objeto manter-se em movimento, manter, não é começar o movimento, é manter o seu movimento, não precisa ninguém interferir. Se ele estiver sozinho no universo e estiver em movimento, a tendência é que ele continue em movimento, porque é da natureza dos objetos. Então, esta lei vai afirmar exatamente que se não tiver nenhum agente perturbando o estado de equilíbrio deve perdurar, deve se manter naturalmente. Essa é a maneira de se compreender o conceito de lei de inércia. Na ausência de agentes, forças, que provoquem o desequilíbrio, em condições que a gente vai tratar ainda, na ausência de forças que provoquem desequilíbrio, o equilíbrio dos objetos tende a se manter naturalmente. Ou, como aparece muito nos livros didáticos aí, se a força resultante, a força total, né? Se a força resultante sobre um corpo é nula, o que deve acontecer se a força total resultante sobre ele é zero? Este deve se manter em equilíbrio. Certo? Agora, vamos pensar aqui. Imagina que aqui tem um objeto. Uma esfera. Parada aí. Soltei ela, imagina um local que não tem força de nenhum agente, não tem gravidade, não tem nada. Lá no espaço sideral, botei uma esfera e essa esfera ficou quietinha na minha frente ali. Se ninguém aplicar força sobre ela, qual é a tendência? Que ela fique sozinha aí. A gente sabe que daqui a tanto tempo a gente voltar e ninguém tiver mexido, ela vai estar lá no mesmo lugar. Muito bem. E se por acaso alguém empurrar ela para lá? Empurrá-la para a direita? Vamos colocar assim, ó, aplicar uma força. Eu vou chamar essa força de força F1. O que vai acontecer? Ela então vai começar a aumentar a velocidade para lá, e enquanto essa força estiver agindo, ela vai aumentar a velocidade. Vai aumentar a velocidade indefinidamente, de acordo com as leis de Newton. Vai aumentar a velocidade, aumentar, enquanto essa força estiver agindo. E se uma outra força, F2, de mesma intensidade da F1, se algum outro agente começar a empurrar do lado de lá, o que vai acontecer? Bom, algumas possibilidades. Vamos pensar que elas são iguais. As duas têm o mesmo valor. F1 tem o mesmo valor de F2. O que vai acontecer, gente? Algumas hipóteses. As duas forças começaram a agir no mesmo instante, e nesse instante o objeto estava em repouso. Então vai continuar em repouso. Ninguém vence ninguém, o objeto continua parado, não consegue se movimentar para nenhum dos dois lados. Ótimo. Isso se estava parado, as forças começam a agir juntas. Agora, vamos pensar. Estava parado e só uma agiu.
Aí ele vai acelerando para lá. Num certo instante, a outra começa a agir também. Então começam a agir as duas. O que acontece a partir do momento que começam a agir as duas? A última velocidade que ela conseguir ganhar com a ação da primeira vai se manter agora, porque ninguém vai fazer isso aumentar e também ninguém vai fazer isso diminuir, porque as duas estão se equilibrando, tudo que uma faz, a outra desfaz, então aquilo que ele tinha ele vai manter e vai embora. Se ele estiver em movimento desse jeito, com velocidade constante, ninguém estiver agindo, e começar a agir uma contrária, aí ele vai começar a perder velocidade e a tendência é parar. A gente tem esses movimentos na natureza sempre, ó, um objeto acelerando, um objeto freando, então a gente tem isso demais na natureza, são situações normais que acontecem na natureza. Forças agirem contra, forças agirem a favor e essas forças produzirem as mudanças do movimento, né? O aumento da velocidade, a diminuição da velocidade, a mudança de trajetória, são as forças que vão produzir isso. Então, uma das formas de se enunciar a primeira lei seria essa. Se a força resultante sobre um corpo é nula, quer dizer, se a força total é zero, ou porque essas duas aqui se equilibraram, se anularam, ou porque elas não existiam. Não existiu F1 e não existiu F2. Pronto, aí a força resultante é nula também. Tá certo? Muito bem. Então, se a força resultante sobre um objeto é nula, a gente vai ficar em equilíbrio. Outra forma. Se a resultante das forças que atuam sobre o corpo for nula, esse vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Uma das duas situações, eu não sei dizer qual. Eu sei dizer que as duas situações são as situações que ocorrem naturalmente quando ninguém consegue alterar o movimento, o estado do movimento. Ele fica em repouso ou em MRU. Então, se a resultante das forças for nula, ele vai ficar em equilíbrio, ou seja, vai ter velocidade constante e, portanto, aceleração nula, tanto no repouso quanto no MRU. Tudo bem, gente? Então essa aqui é a primeira lei de Newton. A gente vai ficar nessa lei. Vamos tratar de alguns exercícios, né? Fazer algumas questõezinhas que tratam da lei de Newton, da primeira lei de Newton, para vocês entenderem como é que a inércia se manifesta, né? Em vários casos. Eu dei aqui o exemplo do cinto de segurança, etc. Mas é do cotidiano natural que a gente tenha isso, a gente percebe isso e vamos nos exercícios tentar estudar e avaliar os casos em que a primeira lei de Newton é analisada. Tudo beleza, gente? Agradeço. Qualquer dúvida, anota aí e faz o comentário, tá certo? Um forte abraço e bora estudar a lei de Newton, hein? Hoje a gente tem a segunda e a terceira leis que a gente ainda precisa trabalhar. Um abraço, valeu, até mais.